chegar aonde quer que more. Olá, começa agora pela RCTV o programa Happy Hour. Hoje o apresentador Eric Von Sorte não pôde estar presente, mas eu vou ficar aqui no lugar dele amanhã. Eric já vai estar aqui de volta no Happy Hour, que hoje vai falar sobre um assunto bem polêmico. A gente vai conversar com a jornalista e antropóloga, né, que fez a sua tese de mestrado lá em Lisboa sobre um tema, será que você conhece bem? Swing. Eu, tu e eles, inclusive, virou até livro, né? Vou dar as boas-vindas aqui para Maria Silvério. Bem-vinda, prazer recebê-la aqui. O prazer é no todo Happy meu. Hour. Obrigada pelo convite. Bom, vou perguntar como foi que você se interessou pelo tema, né? Para virar, inclusive, uma tese, uma dissertação de mestrado, né? Bom, o interesse... Que é polêmico, né? É polêmico, sim, ainda é um tabu, as pessoas não entendem muito a questão do swing. E o interesse surgiu, na verdade, do meu já interesse pessoal, desde adolescente, com as questões de gênero, as desigualdades entre homens e mulheres. E eu sempre questionei, enquanto mulher, algumas regras que se tinha. Mulher não pode isso, homem pode. Homem tem que fazer assim, mulher assado. E quando a gente questiona essas questões de gênero, a questão da sexualidade, ela está muito ligada, é muito intrínseca, porque nós sabemos que na nossa sociedade os homens têm muito mais liberdade na área sexual do que as mulheres. E, além disso, eu sempre tive muitos amigos, homens e mulheres, e eu percebia como que eles vivenciavam o relacionamento de maneira, muitas vezes, quase que antagônica. As expectativas eram muito diferentes, a forma de lidar. E aí, no mestrado, eu queria, então, trabalhar um tema que pudesse refletir sobre essas três temáticas, que é a questão de gênero, da sexualidade e dos relacionamentos íntimos. E aí resolveu pesquisar sobre o swing. Exatamente. Sobretudo porque são pouquíssimos os trabalhos ainda nessa área. Eu fiz em Portugal, como você mesmo disse, não tinha nenhum trabalho nas ciências sociais. Aqui no Brasil tem, mas ainda poucos também. E eu acho que é uma temática, é um universo muito rico para exatamente a gente refletir sobre os nossos valores morais, sexuais, conjugais. Swing é apenas troca de casal? Ou hoje já é algo mais amplo que isso? O swing a gente pode definir ele como casais estáveis que mantêm relações sexuais com outros casais ou pessoas solteiras com o consentimento do parceiro. É muito importante que as pessoas saibam que o casal vai junto praticar o swing, os dois concordam, os dois consentem. Mas tem também a figura do solteiro ou da solteira que às vezes faz ali uma maior dinâmica desse universo. Agora, você só visitou casas, quantas casas de swing você chegou a visitar? Eu estou perguntando assim, se visitou mesmo, eu acho que sim, visitou, né? Visitei sim. Fui em 14 festas ao todo. No Rio de Janeiro, em uma casa, mas eu concentrei mais em uma única casa em Lisboa, uma sauna, e depois fiz a pesquisa numa casa em Lisboa. Por quê? Porque é um universo em que as pessoas ainda têm muito receio de se mostrar, porque as pessoas discriminam a família, os amigos, os colegas de trabalho. Então eu precisava adquirir a confiança daquelas pessoas. E se eu fosse em várias casas, as pessoas não iam confiar em mim. Então eu fiquei mesmo só numa casa para que as pessoas confiassem em mim e se abrissem, igual elas fizeram, que tem no livro, os relatos dos casais, as experiências dele, a vida deles antes e depois do swing. E para isso eu precisava que eles confiassem em mim. Quantas pessoas você pesquisou? Chegou a conversar? Nas festas ali eu conversei com muita gente que eu não contei. Mas de entrevistas mesmo, gravadas, que eu, com um roteiro, foram 6 casais, 12 pessoas ao todo. O que é que você percebeu nessa pesquisa? O que um casal, o que está acontecendo assim, no relacionamento para ele procurar um swing? Tá. É até bom a gente falar nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que são pessoas, ou são muito jovens, que não querem nada com a vida, ou que são pessoas desequilibradas, por exemplo. Sendo que, na realidade, o que eu observei é que o perfil desses casais são casais mais velhos, com a faixa etária acima dos 30, 40 anos, que já estão juntos há muitos anos, com filhos, por exemplo, pessoas médicos, advogados, professores universitários, e que chegaram à conclusão que, de fato, estão com a pessoa que amam, estão com a pessoa certa para ser o pai ou a mãe dos filhos,
mas que depois de muitos anos de relacionamento, de casamento, tem vontade de experimentar coisas novas, de realizar as fantasias e preferem fazer isso com o parceiro, com a pessoa que ama e não às escondidas ou fora de casa. Então, a principal justificativa para o swing é mesmo realizar as fantasias, os desejos e a variedade de parceiros. Agora, você chegou a entrevistar alguma pessoa que, por exemplo, estava casada, começou a praticar o swing, ou foi uma vez e isso acabou causando um problema na relação e, sei lá, de repente se separando? Uhum. Não, nas pessoas que eu entrevistei, de fato, nenhuma relatou isso. Uhum. Mas sempre tem, por exemplo, as pessoas falavam, porque tem gente que ou acaba se apaixonando e troca definitivamente, ou que acabou com o relacionamento. Mas eu não conheci, mas cito no livro algumas pesquisas que foram feitas com terapeutas de casal, de família, que abordam quais são as principais razões para abandonar o swing. E aí é a questão dos ciúmes, da culpa, do medo de ser reconhecido. Mas na minha pesquisa, de fato, todo mundo estava vivenciando aquilo ali de forma muito bem-sucedida e agradável e só mas ressaltaram principalmente coisas positivas para o relacionamento. Agora, para você falar no livro, financeiramente é caro praticar swing, é isso? Isso. Em que sentido? Porque o swing ela é uma atividade que envolve gastos. É claro que existem festas privadas, por exemplo, na casa de alguém, no sítio, mas que normalmente você paga bebida ou uma comida, mas o swing é uma prática que acontece nas casas de swing, ou clubes de swing também chamados, que é como se fosse uma discoteca normal. Então você paga entrada, paga consumação lá dentro. As pessoas têm uma certa preocupação com a roupa, então envolve o gastos com lingeries, com roupas melhores. Muitas viagens, as pessoas viajam muito para praticar o swing. Por exemplo, aqui no Nordeste, eu conversei com eu conheci um casal e vi muitos depoimentos do Nordeste que, por exemplo, as pessoas têm muito receio ainda de fazer isso, então muitas ou vão para Recife ou vão para São Paulo, porque só tem coragem de fazer lá, porque sabem que provavelmente não encontrarão nenhum conhecido. Então isso tudo é gasto financeiro, mas é claro que já tem a possibilidade de pessoas com um nível social mais baixo, tem casas mais baratas, festas mais baratas, que de fato hoje atende aí a todos os públicos. Agora, nessa pesquisa, Maria, conseguiu descobrir quando foi que começou o swing? Tem como saber isso? Sim, eu faço essa parte histórica do swing, eu falo sim, porque o que acontece? Enquanto prática, é de fato impossível a gente dar uma data, um local, sim, porque é uma prática exatamente que começa no âmbito privado. Ali os casais amigos dentro de casa. Mas enquanto algo que a gente pode ver já com um reconhecimento público, a versão que mais se divulga é que teria começado durante a Segunda Guerra Mundial com os soldados dos Estados Unidos, que eram soldados da Força Aérea estadunidense, e exatamente como era um estilo de vida, e as pessoas até pensam, poxa, mas soldados são pessoas mais conservadoras, mas exatamente a sociologia explica de que forma, como são pessoas que a expectativa de vida é muito curta, pode ser que amanhã estejam mortas, elas então se abrem para experimentações, para uma vida mais liberal, mais hedonista, e começaram então os próprios casais ali a frequentar festas e a trocar. Caramba, na Segunda Guerra. Na década de 50, 60, isso. Ali, não, então... Pós-Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, a ocupação, mais no período da ocupação dos exércitos, assim. Tem algum país, assim, que é mais liberal em relação ao swing? Você chegou a ver isso? Eu acho que não só do swing, mas, por exemplo, na própria forma de lidar com a sexualidade, né? Sim, tem os países nórdicos da Europa, por exemplo, a Noruega, a Suécia ou a própria Holanda, a gente vê que com questões de aborto, de drogas, são mais liberais. No caso do Brasil ou de Portugal, que eu comparo, falo um pouco dos dois no livro, são ainda muito baseados nos valores patriarcais, machistas, em que há mais dificuldade em viver de forma mais livre. Mas sim, tem países, como eu disse, no norte da Europa, alguns lugares nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é muito complexo, né? Porque tem estados super conservadores, como o Texas, e uns mais liberais. Mas sim, tem alguns países. O Brasil, você acha que é conservador ou liberal? O Brasil, a minha análise enquanto
antropóloga e jornalista, é que tá mais para conservador do que para liberal. Embora lá fora as pessoas achem que aqui é super liberal, é super bacana, na verdade não. O Brasil tem muito essa questão do patriarcalismo, né? A questão do homem como o chefe de família e nisso as mulheres, então a sexualidade feminina é muito reprimida. E por mais que a gente seja visto lá fora com essa questão do samba, da nudez, nós temos a nossa religiosidade é muito forte também, assim como em Portugal. Então eu acho que está mais para um conservador do que para liberal. Acho que a gente ainda tem muito para avançar. Tem algum perfil psicológico para uma pessoa que pratica swing? Ou não? Psicológico não. Até mesmo nas primeiras pesquisas tinha muito essa preocupação de saber quem são essas pessoas. Porque muita gente achava que talvez seriam pessoas desestruturadas ou que tinham sofrido abusos na infância e tal. E não, e descobriu que exatamente não é o perfil psicológico, mas o perfil sociocultural é que são pessoas com faculdade, pessoas estudadas, pessoas com nível intelectual e cultural elevado, igual eu falei, médicos, professores universitários. Porque, Sérgio, como é um modelo mais liberal, pessoas que estudaram mais, que viajaram, que conheceram outras culturas e tiveram outras experiências, têm muito mais facilidade e probabilidade de adotar do que uma pessoa, por exemplo, que está numa cidade muito pequena, da zona rural, que não estudou. Então, psicológico não, eu diria esse perfil sociocultural. Agora, o que é que mais te chamou a atenção na casa de swing, que você foi lá em Lisboa? Bom, na casa que foi que você mais sim, passou o seu tempo, né, pesquisando? Eu diria que uma coisa que me chamou muita atenção e que as pessoas têm muita dificuldade de acreditar no início é o respeito que acontece ali dentro. Porque as pessoas já associam com a questão da depravação. Orgia, putaria e etc. Mas, na verdade, tem muita regra de conduta, de comportamento. E eu, por exemplo, enquanto mulher brasileira, solteira, fazendo essa pesquisa na Europa, que a gente sabe que a imagem da mulher brasileira lá é muito sexualizada, eu te diria assim que eu fui muito mais respeitada do que, por exemplo, numa discoteca comum. Aqui no Brasil, ou também lá, que as pessoas, o homem começa a conversar com a gente, se a gente demonstra que a gente não quer, fica questionando, mas por que a gente não quer? Mas como? Se você está conversando comigo, é porque você quer, você está fingindo que isso é difícil. Então, assim, o respeito que tem ali dentro, as abordagens que são feitas sempre com um respeito muito grande, isso me chamou muita atenção. Perfeito. Tá aí. A gente está conversando aqui com Maria Silvério, que lançou o livro Swing, Eu, Tu e Eles, né? A gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Tu sofrer chegar aonde quer.